Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então aqui com a resolução da prova da UPF 2023/2. A gente começa agora a partir da questão 45, tá? Nessa questão a gente tem aqui uma questão sobre polinômios e mais especificamente sobre divisão polinomial. E a gente tem aqui o pedido que A e B sejam números reais. A gente sabe que o quociente, que é o resultado da divisão, e uma divisão exata, né, do polinômio p de x por esse polinômio aqui, vai ser esse quociente aqui, e aí com isso a gente quer chegar em a menos b, a nossa resposta é uma dessas, tá? Vamos lembrar aqui que quando a gente fala de divisão polinomial, a gente tem os personagens, né? Dividendo, que a gente normalmente chama de p de x, divisor, normalmente a gente chama de d de x, quociente, que aparece aqui embaixo, que é o resultado, q de x, e aqui por baixo vai dar o resto, né, o resíduo da divisão. E em qualquer divisão polinomial, sempre vai ser verdade que o dividendo é sempre igual ao divisor vezes o quociente e o resultado mais o resto. Isso sempre é verdade, tá? Essa aqui é a chamada prova real da divisão, que inclusive a gente chega a conhecer ela lá na divisão de números mesmo, né, no ensino fundamental. Mas ela também vai valer para divisão de polinômios, tá bem? Bom, nesse nosso exercício, como a gente está falando que a divisão ela é exata, a gente pode desconsiderar o resto, tá? Porque a divisão é exata, né? Tem resto zero, tá? Então, se eu tenho certeza que é uma divisão exata, o resto pode ser descartado. Bom, mas então eu estou dizendo que o p de x ele é igual à multiplicação do d de x pelo q de x. Então, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode pegar aqui o nosso d de x, o divisor, né? Eu estou dividindo por esse aqui, tá? Que é x ao quadrado mais 5x mais 6, e multiplicar pelo q de x, que é menos x ao quadrado mais 5x e menos 14. Porque daí, quando eu fizer essa distributiva, eu vou estar chegando no p de x. Só que aqui não tem nenhuma letra, galera. Então, como não tem nenhuma letra, vão aparecer os últimos termos para a gente. E a gente vai saber exatamente quem é o A e quem é o B. Quer ver? Vem comigo. Ó, vamos começar essa distributiva. X ao quadrado vezes menos x. Deixa eu fazer aqui as primeiras três multiplicações, que vão ser do x ao quadrado à esquerda, multiplicando cada um dos termos aqui do polinômio à direita. Então, vamos chegar em menos x na 4, faz todo sentido, ó, tá aqui ele. Só que agora vai começar a embaralhar um pouco, tá? Ó, x ao quadrado vezes 5x vai dar 5x ao cubo. Ah, mas como é que vai dar x ao cubo, Diegueira, se não tem aqui? Calma, a gente já vai mostrar que ele vai se cancelar. E x ao quadrado vezes menos 14 vai dar menos 14x ao quadrado. Agora, eu vou fazer as multiplicações do 5x, tá? Então, ó, 5x vai multiplicar o menos x quadrado, vai multiplicar o 5x e vai multiplicar o menos 14. Bora lá. 5x vezes menos x quadrado, menos 5x ao cubo. Ó, eles vão se cancelar os dois. 5x vezes 5x vai dar 25x quadrado, que fez x vezes x, né? E 5x vezes menos 14 vai acabar dando menos 70x, tá? Depois, a gente vai ter aqui o 6, que vai acabar multiplicando. Deixa eu ver aqui, o 6. Ele acaba multiplicando o menos x ao quadrado, vai dar menos 6x ao quadrado. O 6 multiplica o 5x, acaba dando 30x. E o 6 multiplica o menos 14, acaba dando 60 com mais 84, dá menos 84. Tá? Deixa eu só revisar aqui uma parte da conta que eu estou com medo que eu tenha errado. 5 vezes menos 14 dá 50, com 20, menos 70. E 6 vezes 5x dá 30x. Acho que está tudo certinho. Agora deixa eu fazer aqui uma soma dessa galera. Deixa eu juntar. Então tá dando menos x na 4. Aí aqui, cuidado, né? Peraí. Aqui vai dar um cancelamento, ó. Depois aqui, menos 14 com menos 6 dá menos 20. Com mais 25 fica mais 5, x quadrado. Depois eu tenho menos 70 com mais 30, fica menos 40. Depois eu tenho menos 84. Tá? E aí,
Já dá para a gente perceber, então, que esse é o nosso A e esse é o nosso B. Por que isso? Porque eu, usando a prova real, eu fiz o D de x vezes o Q de x, eu multipliquei esses dois personagens, esses dois aqui, ó, multipliquei um pelo outro, e a prova real me garante, então, que a multiplicação desses dois mais o resto vai dar o dividendo, vai dar esse cara aqui. Como o resto é zero, não precisa entrar na conta. Então eu montei o dividendo. Pode ver que apareceu aqui ó, o menos x4, que está aqui. Ó. Apareceu o 5x ao quadrado, que está aqui. Só que agora apareceu com clareza quem é o número que está do ladinho do x. Aqui não sabia quem era, mas agora eu sei. Então a gente consegue dizer que o nosso A ele vale menos 40, o nosso B vale menos 84, pela mesma razão, está aqui ele. E o exercício então nos pede para fazer A menos B. Cuidado para fazer com as regras de sinais, né? Então tu tem A menos B, o B é negativo, então tu está subtraindo um negativo, vai acabar somando, né? E aí 84 com menos 40 vai acabar dando 44. Assim a gente percebe que a nossa resposta é a letra E, certo? Vamos seguir então para a próxima questão. Próxima questão agora é uma questão de trigonometria, que quer que a gente encontre uma expressão equivalente à expressão cosseno de, abre parênteses, 3π sobre 2 menos x, fecha parênteses. Tá? E aí nós temos expressões aqui candidatas. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode sempre trabalhar, se quiser, no círculo trigonométrico, né? Aquele círculo que a gente usa muito na trigonometria, que ele tem o centro na origem do plano cartesiano, ele tem raio 1. Vocês me desculpem aqui o círculo um pouco torto, tá? E aí, o que acontece? A gente vai considerar que o nosso ângulo x, para facilitar, ele é um ângulo pequeno, ele é um ângulo agudo, tá? Esse vai ser o nosso ângulo x. Só que o nosso ângulo que está dentro do cosseno, ele é 3π sobre 2 menos x. O que a gente pode fazer? A gente pode lembrar que esse carinha aqui, aqui nesse ponto aqui, ó, é o zero, ou 360 graus, né, que seria 2π. Aqui em cima, esse ângulo é o 90 graus, que a gente pode dizer que ele é π sobre 2 na unidade radianos, né? Esse aqui é o π. E esse aqui é o 3π sobre 2, ou 270 graus. Ora, se o meu ângulo dentro do cosseno ele é 3π sobre 2 menos x, é como se eu tivesse feito toda essa rotação que vai até o 270, mas depois eu voltasse x. Então eu volto esse mesmo ângulo x aqui que eu deixei em aberto, né? Tá? Então eu volto esse ângulo e meu ângulo vai parar por aqui, ó. Tá? Então eu fiz uma rotação de 3/4 de volta, mas depois eu retorno. Por que retorna, Diegueira? Porque é uma subtração. Uma subtração significa que está voltando, né? Lembra que na trigonometria o sentido positivo de rotação é o sentido anti-horário. Esse é o sentido positivo da trigonometria. Mas se a gente gira no sentido horário, aí é um ângulo negativo. Então a gente fez um ângulo positivo de 270, mas depois a gente volta x. E aí o nosso ângulo está aqui. Então é um ângulo de terceiro quadrante, tá bem? E se é um ângulo de terceiro quadrante, o que vai acontecer com o seno dele, né? O seno dele vai ser diferente do cosseno, mas vai ser negativo, tá? Bom, o que a gente pode fazer então para de repente enxergar melhor o que está acontecendo, né? O sinal dos dois vai ser o mesmo, tá? Porque aqui a gente está no terceiro quadrante, então é um quadrante em que os dois têm o mesmo sinal. Então eu não preciso de um sinal de menos na frente. Eu não preciso trocar o sinal. Porém, uma regrinha prática é que sempre que a gente tem um ângulo que está sobre 2 aqui, que é um ângulo tipo π sobre 2, 3π sobre 2, a gente muda para seno, tá? E aí fica seno de x a nossa resposta. Eu não gosto muito dessa explicação, então eu vou explicar de um outro jeito, que eu acho que talvez possa entrar melhor para ti, tá? Uma outra explicação que eu gosto mais, um pouco diferente talvez do que os professores ensinam, é que a gente pode, né, aqui nossa resposta é letra D, tá? Mas olha só o que a gente pode fazer. A gente pode supor um valor de x. Tu pode inventar um ângulo x. Esse x, ele é um ângulo, tá? Só que ele ficou em aberto. Se ele ficou em aberto, tu pode inventar. O que seria uma boa ideia para a gente inventar? Ora, de repente esse x aí poderia ser 30 graus. É uma ideia, tá? Se o x for 30 graus, o que vai acontecer com aquele cosseno lá? A gente pode trabalhar em graus o tempo todo se quiser, quer ver? Ó,
Então, nós estamos com 3π sobre 2 menos x. Mas aí, a gente pode então mudar o 3π sobre 2 para 270 graus e o x para 30 com a nossa suposição. Aí só tem que anotar ela para não esquecer. Então, a gente está falando do cosseno de 240 graus. E aí a gente pode ir atrás do valor dele, né? O 240, então, ele estaria aqui. Tá? Mais ou menos por aqui. Acaba que esse é um ângulo que está a 60 graus aqui do eixo horizontal. Como ele está a 60 graus do eixo horizontal, ele vai ser o mesmo que o cosseno de 60, que a gente tem que saber pela tabela quanto ele vale. Porém, ele vai acabar, na verdade, batendo na parte negativa, né? Ele cai no terceiro quadrante, então olha ali, ele bate na parte negativa do cosseno. Então, quanto é que vale o cosseno de 240? Ele vale menos o cosseno de 60, menos 1 sobre 2. Tá bem? Beleza. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar nas alternativas como é que elas ficaram. Então, a letra A, por exemplo, seria menos o seno de 90 graus mais 30, mais a suposição que eu fiz. 90 mais 30 seria 120 dentro dessa suposição. O seno de 120 ele, é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. E como tem um menos ali na frente, né, ficou menos raiz de 3 sobre 2. Então, não está dando o mesmo resultado que deu o nosso cosseno. Então, com a suposição que eu fiz, eu cheguei num número. Agora eu tenho que ver qual seria o número que eu chegaria em cada uma das alternativas, com a suposição que a gente fez, para ver se esse número que eu estou chegando vai ficar igual àquele primeiro. Tá? Ah, professor, e se eu tivesse usado outro ângulo? Também vai dar certo, só vai mudar os valores aqui do teu cálculo, tá? Quer ver, ó? Olha essa daqui. Se o meu ângulo é 30 graus, tá? Então eu estou com menos o seno de 30. Então fica menos o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. Então ficou menos 1/2. Fechou? Acho que fechou aqui, né? Deixa eu ver. Menos o seno de 30. Menos o seno de 30. Acho que vai ser essa resposta aqui. Ó, cosseno de x. Aí seria o cosseno de 30, que seria raiz de 3 sobre 2. Certo? Seno de 30, que seria 1/2 positivo. E cosseno de 180 graus menos 30. Cosseno de 180 menos 30 vai acabar dando cosseno de 150. O 150 está aqui. O 150 está a 30 graus aqui do eixo horizontal. Então, ele vai dar o mesmo cosseno que 30, porém negativo, porque ele está na parte de trás. Então, esse cosseno aqui está dando menos raiz de 3 sobre 2. Deixa eu botar de outra cor para não parecer que eu estou dizendo que essa é a resposta. Então, acabou dando a mesma coisa que esse aqui, tá? Então, a gente então está dizendo que a nossa resposta está batendo exatamente igual. Deixa eu ver se eu não me confundi em nada aqui, mas não. Está batendo exatamente igual com a resposta da letra B. Então, é a letra B a nossa resposta. Eu tinha me confundido antes, então, né? Viu como esse método dele é até melhor, né? Eu mesmo tropecei no outro método que eu não gosto muito mesmo. Então, aqui eu tenho segurança, tá? Porque eu testei com um valor. Testei com 30. Se tu quiser, testa com outros ângulos, 45, 60, talvez dê certo com 90, não tenho tanta certeza, mas talvez dê. Então são algumas ideias interessantes aqui que eu acho que vão facilitar a tua vida, tá bem? Nossa resposta, então, ficou letra B. Vamos ver a próxima? Questão 47 é uma questão de geometria analítica. Então, ela diz assim, considere num referencial cartesiano a circunferência de centro em C. Aí essa circunferência, ela tem raio R, tá? Não tá mostrando no desenho, mas a gente pode desenhar se quiser. Aí tem uma reta que passa pelos pontos A e B, tá? E essa reta ela é tangente à circunferência, certo? Na verdade, sim, seria interessante dizer que essa reta ela tangencia a circunferência no ponto A. Ou, de repente, dizer pra gente que o ponto A pertence à circunferência, tá? Seriam detalhes aí que poderiam até, talvez, ocasionar uma solicitação de recurso para anulação dessa questão. É importante dizer que o ponto A é um ponto da circunferência também, não só da reta, tá? Porque daí a gente sabe que o ponto A é o ponto de tangência. Mas a gente vai ter que intuir isso pelo desenho. E aí ele disse pra gente que a distância que vai de A até B, ela mede 9 raiz de 2, tá?
Ele mostrou aqui. E ele deu a equação da circunferência, né? A equação reduzida de circunferência que a gente estuda em geometria analítica. Vamos lembrar que quando a gente tem uma equação reduzida de circunferência, esse número aqui, ele é o raio já elevado ao quadrado. Então, aquele 18 ali, ó, ele é o raio já elevado ao quadrado. Ou seja, se eu passo o quadrado para o outro lado, eu vou descobrir qual é o raio da circunferência. Vou até usar um R minúsculo que nem o exercício fez, tá? Pronto. E aí esse 18, né, dá para dar uma fatoradinha nele, vai dar por 2, opa, por 3 e por 3. Ou seja, um 3 vai poder sair de dentro da raiz. Vai ficar lá fora. Agora esse 2 não consegue sair. Então eu consigo dizer que o meu raio é 3 raiz de 2. O que o exercício quer da gente é a distância de B até C, tá? Então ele quer essa distância aqui, ó, de B até C, tá? Esse é o nosso X da questão. Só que é importante a gente lembrar que sempre que uma reta tangencia uma circunferência, o raio desenhado no ponto de tangência, aqui ó, no ponto A, o raio, ele sempre vai formar ângulo de 90 graus com a reta tangente, tá bem? Ele vai formar. Sendo assim, o triângulo que acabou de nascer aqui, o triângulo ABC, é um triângulo retângulo, que permite o teorema de Pitágoras. E a gente descobriu que o nosso raio deu 3 raiz de 2. Observa que o nosso raio da circunferência, ele encaixa perfeitamente aqui, ó, como um dos catetos do nosso triângulo. Então, se a gente quer a medida da distância de B até C, ela é uma hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos a gente conhece. Então, o teorema de Pitágoras vai nos salvar. Bem? Então, a gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras no triângulo cujos catetos medem 3 raiz de 2 e 9 raiz de 2. E a hipotenusa é o que a gente quer. Então, hipotenusa ao quadrado, teorema de Pitágoras, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aqui na hora de elevar ao quadrado, eu elevo de fora, vai ficar 9. E para a raiz, tu pode só cortar ela. Aqui elevo de fora e para a raiz é só cortar. Então aqui a gente está com 9 vezes 2, 18. 81 vezes 2, 162. Essa soma está dando 180. Eu vou passar a raiz e vou ver o que dá para simplificar aqui dentro. Vou tentar decompor o 180. Vai dar por 2 que vai dar 90, vai dar por 2 que vai dar 45, depois dá por 3, de novo, e agora por 5. Então quer dizer que sai um 2 e sai um 3 de dentro da raiz. E eles saem e vão lá para fora se multiplicar. Mas esse 5 não conseguiu sair, ficou dentro da raiz. Assim eu estou chegando na resposta 6 raiz de 5. Pelo visto, essa é a distância entre B e C, tá bem? E 6 raiz de 5 te aguarda ali na letra E das alternativas. Então assim eu tento te conduzir até a resolução dessa questão, tá bem? E vamos para a última questão então, dessa parte 2 aqui, finalizando a prova, né? Uma questão de cilindro. Um estudante precisa construir a superfície lateral, né, de um cilindro, como se fosse o rótulo de uma latinha, né, cilíndrica. E ele vai usar então um pedaço de papel retangular. Ele pega lá o retângulo de papel, né, e vai enrolar aqui esse retângulo de papel e vai então fechar como a gente está vendo ali na figura, né? Vai passar aqui uma fita adesiva e vai colar esses dois pedaços, tá? Então entenda que essa linha aqui que eu vou tentar te mostrar aqui, ó, essa linhazinha aqui que eu estou tentando te mostrar, ó, dá para ver bem aqui, aqui, tá? Essa linha toda é essa mesma linha que vai daqui até aqui, essa linha aqui do chão, ó, tá vendo? É essa daqui. Ela se enrolou. Mas quando ela ficou enrolada, ela se transformou em um círculo, ou melhor dizendo, na borda de um círculo. E é importante a gente lembrar que comprimento de circunferência, ou perímetro do círculo, é sempre 2 vezes π vezes r. Então, isso significa que a base desse retângulo tem que medir 2πr. Bem? Porém, eu quero que o diâmetro desse círculo, isso está escrito no exercício, tá? O diâmetro tenha 12 sobre π de comprimento. Se o diâmetro vai medir 12 dividido por π,
lembra que o diâmetro dividido por 2 se transforma no raio, né? Porque o diâmetro são 2 raios. Então, como é que eu faço para dividir, né? 12 dividido por π dividir por 2. Bom, se tu quer dividir por 2, lembra que esse 2 tem o número 1 embaixo dele. E lembra que quando a gente tenta dividir e a nossa divisão envolve fração, a gente sempre conserva a primeira fração, multiplica pela segunda invertida. Isso aqui está dando 12 sobre 2π. E aí pode deixar assim ou pode cortar, dividir, né, o 12 pelo 2. Aqui fica 6 e aqui fica 1. Então ficou 6 sobre π. Esse é o nosso raio. Então tá, esse é o raio, já que o diâmetro tinha dado 12 sobre π. E o que ele está me pedindo é que uma das medidas do retângulo necessariamente vai ser essa daqui de baixo, né? Necessariamente vai ter que respeitar isso, né? Então, se eu quero que o meu diâmetro seja 12 sobre π, se eu quero que o meu raio seja 6 sobre π, então vamos calcular, usando a fórmula 2πr, o tamanho dessa base aqui, ó, porque essa base vai se enrolar e vai formar essa circunferência. Então, eu vou dizer que 2 vezes π vezes 6 sobre π, que é o nosso raio, vai nos levar ao nosso comprimento da circunferência, que vai ser a base daquele retângulo. E aí eu consigo simplificar o π e faço 2 vezes 6, que dá 12. Tá bem? Por isso, nossa resposta está na letra A, uma questão até um pouco mais teórica, né? Porque o cálculo é bem simples, mas ela dá umas voltas que confunde a gente. Mas é isso, gente. Essa foi a questão número 48. Eu espero que essas questões tenham te ajudado nos teus estudos. E, bom, segue aqui com a gente no canal para poder acompanhar mais estudos de vestibular de matemática. Valeu, galera. Tchau, tchau.